pessoal, inicialmente eu quero pedir desculpas porque o áudio a seguir não ficou muito bom. Ele foi feito através do WhatsApp e no dia estava chovendo muito lá no Pernambuco. Só depois do vídeo pronto eu percebi esse barulho no fundo, que era o barulho de chuva. Mas eu decidi deixar assim mesmo, porque a entrevista ficou muito boa. E dá para entender bem o que a Carla está falando. Nesse vídeo eu não usei voz robótica. As vozes que aparecem são a de Carla e a minha. Mas o importante é a mensagem que está sendo passada, e eu acho que se eu tivesse que refazer o vídeo ia demorar muito. Meus inscritos esperam uma resposta rápida, que às vezes eu não posso fornecer. Espero que vocês compreendam isso. E também quando me mandarem mensagem nas redes sociais, como Instagram, WhatsApp, Facebook, eu demoro um pouco para responder. É porque cada vez mais aumenta o número de inscritos, né, gente? E eu sou uma só para responder a todos. Também espero a compreensão para aquelas pessoas que me perguntam sobre os casos através do WhatsApp. Tem alguns detalhes que eu não posso passar, porque pode atrapalhar o caso e eu não pretendo que isso aconteça. No meio de pessoas com boas intenções, pode haver pessoas com más. Eu não sei com quem eu estou falando realmente. Pode ser até um perfil falso. Muito obrigada. Boa noite, Carla. Sou Ivete Meola, do canal Comentários de Notícias. Eu vou fazer uma entrevista com você sobre o caso da Maria José Gino. Eu estava procurando falar com você quando você entrou em contato comigo. Boa noite, Ivete Meola, canal de notícia. Primeiramente, agradecendo a Deus por ter a oportunidade de ter lhe conhecido. Eu que agradeço. Então foi uma coincidência e uma coincidência muito boa. Com certeza, eu afirmo que foi eu que entrei em contato com você por ter assistido seus programas, seu canal de notícia, e sentir firmeza que você de verdade é uma pessoa que luta pela verdade. Então, novamente, um grande boa noite e um prazer te conhecer. Eu notei logo que eu vi o seu processo na internet que tinha alguma coisa errada, porque em se tratando de Maria José, eu sabia que aquele processo de usucapião que existia, alguma coisa que Maria José tinha feito de errado, estava ali naquele processo. E depois tudo se confirmou, correto? Eu queria que você me contasse tudo que Maria José fez errado em relação à sua família, concernente a esse terreno que existia, que você morou nele por 18 anos. Então, eu queria te perguntar toda a verdade desse caso, como que foi que você adquiriu esse terreno, a negociação que você teve com Maria José desde o início, tá? Então eu sei que você vai me falar a verdade, porque eu já percebi que você é uma pessoa sincera, então vamos lá. Ivete, meu marido foi funcionário de Maria José Gino Ponce e do senhor Anspete Ponce, que era o esposo dela. Então, Ivete, meu marido trabalhou com eles, como eu já informei. Então, em 98, o esposo dela chegou a falecer. Havia algum contrato de trabalho escrito entre eles, seu marido e o marido dela, o Hans Peter, ou era de boca? Não, era de boca. Antes de meu marido ser funcionário dele, meu marido trabalhava de carteira assinada. Um dia ela chegou da Suíça e foi nos visitar e ofereceu trabalho para ele. Então, por eu ter muita afinidade com ela, ele aceitou e pediu as contas do trabalho. Então a gente tinha amizade e famílias também. Certo, na época ele trabalhava em quê? Em Boa Viagem, área de praia.
uma das melhores boates aqui de Pernambuco. Porque só existia aqui ela. Que ela tenha uma, eu acho que era no Rio, era Salvador. Ele ganhava bem nessa boate? Com certeza. Dava para manter a casa. Muito bem, sem problema. Tinha casa própria. Então só era eu e minha filha. E ele. Nós não tinha outras despesas. Só era com nós três. Me conta como foi essa negociação quando o marido dela morreu. Como você ficou com esse terreno? Então, a gente estava um pouco brigada, eu e ela. Por ela ter um temperamento muito forte e ela fazer coisas que eu não aceitava, teve uma briga. Então, meu marido estava construindo na casa de minha mãe, no Jordão. Quando ele chegou, ela falou para ele que não dava mais para ficar trabalhando com ele. Ele perguntou o motivo. Então eles chegaram a conversar. Falou para ele que com ele dava para trabalhar, mas comigo não dava mais para a gente ficar. Ela mandou ele procurar os direitos dele. E ele respondeu, não precisa. Quando eu vim trabalhar com você, não fizemos contrato. Então, o que você acha que tem que fazer, você faça. Certo. Isso, então, foi quando o marido dela, o primeiro marido, morreu, o Hans Peter, e ela não tinha dinheiro para pagar o que ela devia para você, certo? E para o seu marido. Isso mesmo. Eu vou perguntar mais uma coisa. Esse documento que você tem original é o recibo de compra do terreno feito pelo marido de Maria José. Foi ele que deu na sua mão ou foi a Maria José, quando ele morreu, que deu na mão de vocês? Não, foi a Maria José quando ele morreu. Não foi ele. Ele sempre falava que um dia a gente ia morar aí ao lado. Entendeu? Mas ele não dizia nada que ia dar a gente, mas falava que a gente ia terminar o resto das nossas vidas ali ao lado. Era a palavra dele. Certo, porque ele morreu de repente, né? Ela deu o documento para ele e mandou eu pagar o IPTU. Deixou o IPTU em dias para a gente. Então ele não tinha essa noção de que havia uma dívida, que ia deixar uma dívida. Foi só depois que ele morreu que houve essa dívida e houve o pagamento com esse terreno, certo? Isso mesmo. Ele gostava muito de João. E ele gostava muito da gente. Ele não tinha problema nenhum. E nem a gente com ele também. Certo. Isso foi no ano de 98, quando o marido faleceu, né? Foi nesse ano também que ela voltou para a Suíça? Foi sim. Em seguida, depois de ficar viúva, ela viajou para a Suíça. Certo. Então, logo que ele morreu, a Maria José se casou com o novo marido lá da Suíça, né? Isso mesmo. Ela tinha ido para a Suíça e quando voltou, aí falou que tinha vendido o apartamento, um dos apartamentos dela, a Carlos. E queria acertar com meu marido. Então foi essa proposta que ela fez para ele e ele aceitou. Então rapidamente ela respondeu para ele. Vendi o apartamento para Carlos. Você quer R$6.000? 6.800, porque 800 era de Anderson. Para que... E quer esse terreno? Ele falou, sim, o que você fizer por mim, eu estou de gratidão. Então ela fez, então João, eu te darei esse terreno
e te darei o dinheiro. Ele aceitou. Mas não quero ficar com você daqui mais muito tempo. Construa rápido. E eles foram de volta para a Suíça, mas voltavam sempre, né? Isso mesmo. Ele começou a construir, comprou os materiais e começou a construir. De pequeno. Por etapa. Então fomos morar lá, ao lado da casa dela. Então ela chegou, entregou na mão dele o documento do terreno e o IPTU pago. Ela me deu o dinheiro para me ir pagar, o meu e o dela. Então eu paguei. Depois desse desprezo todo, nós voltamos à amizade normalmente, como nunca tivesse acontecido nada. Quando a gente alugava a casa, ela fornecia a casa dela para a gente ficar. Para a gente pegar o dinheiro do aluguel sempre e construindo. Então, eles sabiam que você estava construindo já no terreno, estava tudo certinho, não teve problema nenhum nessa época. Não teve. Portanto, ela voltou lá com a sogra, já grávida. A sogra fez desenho da casa que a gente estava construindo e nunca ninguém contestou nada. Só falava que estava ficando bonito e que a gente era guerreiro. Certo. Nessa época, então, vocês construíram as duas casas, tanto a casa da Maria José como a sua, ou a dela já estava pronta? Já estava pronta, mas estava no grosso. Precisava ainda rebocar. Rebocar banheiro por dentro, rebocar a frente, os lados da casa, entendeu? Precisava. Mas ela não fazia de uma vez. Um pouco, sempre ela fazia alguma coisa, mas não era direto. Muro de frente, rebocar, botar lajota, tudo no grosso. A frente que era rebocada, porque quando ele faleceu, ela ainda inaugurou o bar Bola Bola. Certo, e nessa época ela vinha 2 vezes por ano com o marido, né? Não, ela vinha mais com o Pedro. Vinha 2 vezes por ano, não. Tinha, assim, eu acho que 1 vez por ano ela vinha. Ela veio, porque o marido dela morreu em 98, Joãozinho ela já veio, depois que o marido dela faleceu, ela veio 1, 2, 3 vezes. Agora eu não me lembro assim, acho que foi por ano, todo ano ela veio. Com ele ela veio umas 3 vezes. Com a sogra ela veio 1. Quanto tempo ela ficava quando ela vinha? 1 mês? De 2 a 3 semanas. Certo. Anos para ir se passando. E a gente sempre construindo. Lá no terreno. Então ela dizia que ia passar o terreno para a gente quando a Linda crescesse. Então o tempo foi se passando. E eu vi a situação ficar diferente do que era. E foi indo assim durante os anos, né? Até a filha crescer. E foi indo assim essa vida até chegar o tempo que a filha dela cresceu e o seu filho também, né? Com certeza. Isso mesmo. Eu acho que em 2006 ela veio, ela passou só, acho que de 8 a 10 dias. Porque eu me lembro porque a casa que ela alugou, ela mandou o dinheiro, foi R$1.500 para 15 dias. E a casa ainda ficava 2, 3 dias, a gente entregou a casa 2, 3 dias. A casa que você fala que ela alugou, ela já estava pronta a casa dela. Por que ela alugou essa outra casa? Por causa de Carlos ter mais conforto e alugou para fazer o batizado de Joãozinho. Certo, Joãozinho é seu neto. Meu neto. Na verdade não foi pro Joãozinho, né? Ela queria conforto, ter uma casa com piscina. Então terminou de o batizado dele sendo lá também. Ficava na esquina da casa dela, essa casa. Então, enquanto estava construindo a sua casa, você ficava na casa dela? Sim. Não sempre, mas ficava também.
Isso, a nossa última casa já estava de pé, só não tinha conforto. Quando foi em 2008, ela me escreveu e me telefonou, falando dos problemas de Olinda, e perguntou se eu poderia mandar ela para lá, para aqui para o Brasil. Ela alegava que Olinda estava com muito problema na Suíça. Eu respondi a ela, claro, você tem casa aqui, ela pode ficar e eu posso olhar, mas não posso fazer muito, porque ela já é de maior. Então Olinda chegou a ficar de maior, veio para o Brasil. Então, até aí, até eles começarem a se relacionar, não tinha problemas maiores, né? Estava tudo certo entre vocês, o negócio estava feito, ela não contestava nada, não ia na justiça, estava tudo bem entre vocês. Ela sabia muito bem que você estava construindo, porque ela tinha dado esse terreno em pagamento, certo? Não teve problema nenhum até aí. Com certeza, só elogiava. Falava que estava ficando bom. E aí, quando a sua filha engravidou, vocês foram morar na casa que você construiu lá no terreno que foi em pagamento dos serviços prestados, certo? Certo. Isso mesmo. Quando a minha filha engravidou, ela tinha me mandado dinheiro para Michele fazer um curso de costureira. Foi quando Michele afirmou que estava grávida. Então ela foi e botou a gente para fora. Então quando ela veio em 2006, foi quando já tinha vendido o carro dela, que meu marido avisou para ela que não tinha futuro aquele carro. Ela mandou vender e quando ela chegou, ela deu 2.500 para mim e 2.500 para ele. Então a gente foi, comprou as telhas de cima da laje. Esse carro que você está se referindo não é aquele carro doblô não, né? Porque eu sei que ela comprou um carro e falou que foi 60 mil que foi pago nesse carro. Esse carro mesmo, foi 29 mil, que foi o documento que eu mandei para você, a foto. E ela mandou a gente vender, e vendemos e botamos o dinheiro na conta dela. Como ela mandou procuração para transferir o dinheiro. E meu marido fez tudo como ela mandou. Pagou também a equipação do carro para mim vender o cachorro quente. Suporte para botar no carro. Mas também nunca foi 60 mil. Me fala uma coisa, esse carro ela comprou antes ou depois do casamento da filha dela com seu sobrinho? Foi antes. Quando ela veio com Carlos e a filha. Ela fala que deu esse carro para vocês. Ela, na realidade, ela não deu. Ela emprestou para vocês trabalharem, não foi assim? Porque depois vendeu e o dinheiro ficou para ela, né? Isso mesmo. Porque o carro era para quando ela vinha da Suíça para andar com o marido. Por isso que ela comprou um carro de luxo. Porque isso não era carro para trabalho. Foi, mas como eu te falei, ela deu 2.500 para mim, 2.500 para meu marido. Mas a bondade dela foi para poder botar o telhado, porque a gente vivia na chuva, depois que ela botou a gente para fora. Botou a gente para fora do apartamento dela, porque minha filha estava grávida. Todo dia ela me telefonava me agredindo. Todos os dias eu chorava, de tanta barbaridade que ela dizia. Na verdade, era a infelicidade que ela vivia no casamento. Ela descontava em mim todo santo dia de manhã. Esse carro que ela fala que deu para vocês, na realidade não deu, porque vocês precisavam de um carro para trabalhar, né? Com o cachorro quente para tirar uma grana extra, e ela comprou um carro para ela passear quando ela fosse aí, um carro doblô. Então, assim que ela vendeu, ela pegou o dinheiro de volta, né? E vocês, ela deu um pouquinho para dizer que deu alguma coisa, porque ela tinha jogado vocês fora aí do apartamento, né? Então, por isso que ela deu 2.500 para você e 2.500 para o seu marido. Bom, tá explicado essa parte do carro aí. Agora a gente já viu que foi mentira essa parte que ela falou
que deu um carro de 60 mil para você, né? Então tá explicado. Vamos para outra parte agora. Foi, a gente também pagou R$ 800 do IPVA, 850. No vídeo de Maria José, ela fala que dava um salário de 800 mil reais para o seu marido, tá? E que mandou mais de R$500 mil para ele. Explica para mim isso daí. Ivete, é sem explicação. Que o que Maria mandava para construir a casa dela lá, muito mal dava para pagar os pedreiros e os ajudantes. Entendeu? E graças a Deus a gente vivia com o salário que ela pagava a meu marido na época. Entendeu? Antes sim, quando a gente morava no Jordão, antes de a gente vir para o Janga, e até a gente vir, ele pagava $600. Ele dava a meu marido, que era, eu acho que os 2 salários na época. E depois que ela veio para aqui com ele pagava R$600 para ele, que era um salário e meio. E meu marido nunca contestou nada, nunca reclamou de nada. Então, na realidade, essa coisa aí que ela fala, pagou um salário de 800 mil reais, seria 800 reais, na realidade, né? E esse R$500 mil que ela fala que mandava, não tem nada a ver, ela mandava para a construção da casa dela. Não era para vocês, né? Ela fazia mais do que obrigação de mandar o dinheiro para construir a casa, né? Para comprar o material, para pagar os pedreiros e os ajudantes. Até antes dele falecer, meu marido já estava andando procurando trabalho, porque ele falava que a situação estava meio apertada para ele. E meu marido não tinha problema com isso, entendeu? A gente era como se fosse amigo, irmão, então ele fez, não, eu vou trabalhar. E quando o marido dela faleceu, meu marido foi trabalhar. Meu marido trabalhou no Veneza Water Park. É porque, na verdade, a gente não teve justiça. Porque se tivesse um advogado que fizesse aqueles cálculos tudinho, direitinho, ia ver, entendeu? Ela pode ter mandado 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, entendeu? Mas sabe a quantia que mandou ali. Mas ele fez as folhas duplicadas, um em cima do outro. Aquele advogado safado. Aí ficou esse montão de dinheiro. Já era real na época, não tem nada a ver com milhões. Isso mesmo. Foi foi em 95, foi quando acho que mudou, aí mudou para real. Mas o problema é que Maria continuou no cruzeiro ainda, por isso que ela fala um monte de milhões, ela sempre cita milhões. Isso mesmo, e a gente batia foto de tudo, como eu já mostrei para você que eu tenho muita foto, e meu marido mandava o recibo para ela, entendeu? Mas ela só precisava que ele escrevesse tudo para ela, como ela mandava, tudo que ela queria, ela mandava, escrito. Isso é para isso, isso é para isso, isso é para isso. Sempre foi assim. Ninguém fazia as coisas sem ordem deles, e nem podia. E ela nem valorizava o ajudante. Ela sempre brigava com as pessoas que trabalhavam lá por meu marido, mas não por ela. Pelo marido dela, sim. Que todo mundo gostava, mas ninguém suportava ela. Ninguém suportava ela. Só eu mesmo. E ela nunca agradeceu. Aquilo ela falou que era de festa, ela vinha para aqui, mas era com o meu dinheiro. Era com a nossa condição financeira. Que eu sou uma mulher de comprar uma galinha, de tratar uma galinha, entendeu? Não era uma não, era 2. Botar feijão no fogo, 1 quilo de feijão, 2 quilos de feijão no fogo, arroz. Porque a comida do brasileiro aqui é assim. Uma salada, um pirê de batata. Isso nunca faltou na minha casa. Até agora mesmo, tem 2 quilos de feijão ali pronto. E 1 dia arroz. Sempre fomos de barriga cheia. Ao contrário dela. Nunca pagou uma galinha na minha casa, não. Para comer, não.
Ela é muito vagabunda. Meu marido é um homem trabalhador. Meu marido, 4 horas da manhã, sempre esteve de pé. Nunca ele chegou para pegar meu marido dormindo, não. Nem no trabalho, não. Meu marido não descansava, nem para almoçar. Ele nunca foi de dormir, não. Como os brasileiros querem comer e querem dormir, mas ele não. Me fala uma coisa. A Maria fala assim que nunca deu o papel para você do terreno. Realmente ela não deu um papel depois como escritura, mas ela deu o papel quando fez a negociação com você, né? Porque você já provou aí que tem o papel original da compra do terreno que ela deixou com você, e depois ela não deu por malvadeza, né? Porque quando a filha cresceu, aí ela não quis assinar. Se ela tivesse intenções boas, que ela de verdade é uma vagabunda, uma bandida, uma rata, ela tinha mandado o documento assinado pela filha dela, mas ela já fez tudo de caso pensado. Ela deu aqui para arrastar tudo. E aí a filha dela veio da Suíça, se engraçou lá com seu sobrinho e casaram. E aí começaram os problemas realmente. Verdade. Foi na mesma noite que ela chegou. Fiz o jantar, fiz o churrasquinho para ela, nada com o dinheiro da mãe dela. Manda olhar aí na conta para ver se a mãe dela tinha mandado algum dinheiro para mim, nos papéis. Eu que fiz, tudo ajeitei lá, mas quando ela chegou, já bichada, aí já ficou balanceada por ele. Ele também, como era sempre afim dela, doido por ela, ele se caiu na rede feito um peixe, entendeu? Vendo, sabendo que queria viver com ela, então foi o que aconteceu. Só merda na vida dele, sabe? E na nossa vida. Porque ela veio pronta para destruir. Ela veio toda de preto, só para destruir, sabe? Ela veio com todos os bichos. Mas ela não era assim, não. Ela não era mal menina, não. Ela é o que a mãe dela fez. Na verdade, ela não quis dar o papel passando o terreno para você. Porque se ela quisesse, ela teria passado logo em 98, né? Porque quando o marido morreu, ela poderia ter passado muito bem. Porque não existe herança para filho enquanto os pais estão vivos, não é? Então, como ela estava viva, ela podia fazer o que quisesse, podia vender, fazer o que ela quisesse com o terreno que ela tinha. Então, isso foi uma desculpa que ela arrumou, que ela ia esperar a filha crescer para depois dar o documento para vocês. E foi o que aconteceu, né? Porque quando ela fez 18 anos, ela não veio com esse documento da Suíça. E nunca mais ela deu também, né? Porque na realidade ela passou a perna em vocês. Eu acredito nisso, mas ela quis pagar de doida pela safadeza dela. Agora vamos falar sobre o processo. Quando você viu que não ia ter jeito, que ela não ia dar o documento de boa índole, de boa intenção, né? Aí você entrou com o processo de uso capião na justiça. É a pura verdade. Foi isso mesmo. Eu percebi. Porque a gente tinha uma vizinha lá, Dona Norma, que ela era advogada. E ela disse, por que você não passa no nome dele logo? Entendeu? Ela fez, não, porque tem que fazer inventário. Ela fez, não, você está viva. Não precisa fazer inventário. Entendeu? Se tem 2 imóveis, você pode passar um. Entendeu? Não se fosse a última casa. E mesmo se você comprasse e vendesse a última casa, você poderia comprar outra. Entendeu? E deixar parte dela. Mas não é assim. Você pode fazer sim. Para fazer algum documento, e Dona Norma sempre falava, faça um documento, João, faça um documento, Carla, que ela vai passar a perna em vocês. E foi isso. Verdade. Entrei sim. Com o processo de uso campeão. Então, pelas brigas,
e o entendimento, entrei no uso campeão. Após demorar lá 18 anos, o processo de uso campeão aconteceu dessa forma. Ivete, é a lógica. Se a gente tivesse roubado ela, Ivete, se tudo fosse dela, Ivete, ela não tinha deixado a gente tirar o que a gente tirou de lá não, Ivete. Entendeu? Ela não tinha não, permitido não. Você está entendendo? Ela fez porque ela só queria imóvel. Você está entendendo? E sabia que as portas, tudinho, janela, tudo, tem material de construção, Ivete. Ela dizia que a terra era dela, como ela continua dizendo, entendeu? Ela não fala em nenhum momento que foi ela que construiu, não. Então, esse processo eu dei uma olhada e depois eu vi que realmente não foi anexado os comprovantes de pagamento de IPTU que seu marido fez. Porque durante todo o tempo que vocês moraram lá, seu marido fazia os pagamentos, né? Com o dinheiro dele. É 2006, entendeu? Ou foi 2008, uma coisa assim. Mas a gente queria pagar, porque quando chega assim no final do ano, aí muda de prefeito, desse negócio de prefeitura, entendeu? Então eles entram sempre em contato, manda os carnê, tudinho, e a gente sempre pagava tudo de uma vez. Sempre pagava. Mas o advogado dizia que não tinha necessidade, e eu com medo de investir o dinheiro e perder tudo. Mas isso foi depois do processo. Antes do processo vocês pagavam. Tem que deixar bem claro isso. Que antes do processo você pagava normal o IPTU. Só que depois que você entrou com o processo, o advogado orientou a não pagar mais. Isso mesmo, com certeza. Vocês pagavam com o dinheiro de vocês. E a Maria José pagava o IPTU com o dinheiro que ela mandava. Só pagou uma vez e foi quando ela entregou o documento, em 98. Ela deu o documento e mandou eu pagar o imposto meu e o dela. Ela me deu com o imposto pago. O IPTU que era mais barato, você pagando tudo. Se ela exigia que vocês mandassem tudo para ela, como é que ela não reclamava dos documentos, dos impostos da sua casa? Porque vocês eram donos do terreno, né? Com certeza. Então ela não reclamou durante todo o tempo que vocês estavam lá, mas vocês pagavam com o dinheiro de vocês, né? Nosso dinheiro. Então, como que você ia alugar uma coisa e ela não saber, né? Durante todo esse tempo que você estava morando lá, que você tinha um inquilino seu morando lá na sua casa, onde você tinha construído, né? Como que ela não ia saber disso se era dela? Se ela fala que era dela, aquele terreno, ela não ia lá, ela não via? A justiça não quer enxergar. Não quis enxergar. É que a gente constrói um imóvel daquele tamanho, Ivete, sem a pessoa saber. Eu tenho um contrato de aluguel, Ivete, das pessoas que moram lá, tudinho. E não tenho procuração nenhuma dela em cartório nenhum, não. As casas eram minhas e eu alugava. Bom, ali eu vi uma falha que devia ter sido anexado esse IPTU, né, no processo de uso capião. E outra coisa, tinha que ser alegado que o caso foi um problema de família. Ali não teria que ser só pedido o uso capião do imóvel. Tinha que ser sido explicado o porquê que ela tinha se recusado a dar o terreno para vocês. Eu acho que essa foi a falha. Não sei como foi explicado pelo seu advogado, mas eu acho o seguinte, que o caso ali foi um problema de briga de família. Então, o principal ali, ele tinha que ser explicado isso. Então, eu queria que você falasse com as tuas palavras o que você acha que aconteceu. Se foi mesmo briga de família, o que foi que aconteceu ali. Ivete, para ser sincera a você, com toda honestidade,
Eu creio que foi problema de família também, mas eu creio que ela já vinha com essa pilantragem dela, com essas intenções de tomar. Porque se você tem intenções de resolver o seu problema e legalizar o que você não terminou, você tinha a obrigação de mandar o documento junto. Mas ela não gostava nem de falar. Ela não gostava de falar. A gente viveu esses anos todinho, mesmo construindo, porque meu marido gostava de construir, de deixar pronto para o amanhã. Ele não deixava uma coisa que ele tinha que fazer hoje para o amanhã. E ele pensava muito no futuro, entendeu? Ele construía o mais rápido possível, entendeu? Ele pegava as obras dele, ele investia rapidamente em material. Quando eu vendia meu desinfetante, primeiro foi minhas faxinas e lavagem de roupa. Ele incentivava logo pegar o dinheiro para comprar, entendeu? E a gente nunca foi de luxúria. A gente nunca foi de gastar no meio de rua, entendeu? A gente sempre foi farofeiro mesmo. A realidade é essa. Para economizar, para a gente poder fazer nossos patrimônios, entendeu? E ela disse no processo dela que não tinha vínculo nenhum, de nada. E dizia também que no processo também tem, que ele nunca foi funcionário dela. Ela fala muita coisa, ela fala coisa com coisa, e eu não entendo. Foi porque de verdade eu não tive um advogado. Olha, eu acho que esses funcionários aí, esses ajudantes, deviam ter sido chamados no processo, porque eles foram testemunha de tudo, né? Eles trabalhavam, eles batalhavam, construíram a casa dela, construíram a sua casa, então eles sabem da verdade. Então eles teriam que ter sido chamados como testemunha desse processo. Eu acho que não foi, tá? Então por isso que eu acho que esse processo foi uma coisa assim bem rasa. Logo que eu vi o processo, eu já percebi que tinha coisa errada, tá? Eu já cheirei o processo na hora, sabia que tinha coisa errada. Por isso que eu quis falar com você. Essa que é a minha conclusão. Ela foi pilantra com vocês. Vocês foram inocentes e acabou que vocês tiveram que sair. Me conta como foi essa saída de vocês. A gente fez baixa assinada com nossos vizinhos. Eles deram CPF, deram nome. Só foi chamada Dona Cessa lá, entendeu? Dona Cessa foi e falou para eles lá, explicou que a gente morava ao lado e que ele tinha morrido e que ela tinha dado o terreno pra gente, porque ela sabia de boca, né? Ela não tinha nada assinado, mas ela falou, né? Mas ninguém foi mais, ninguém, não foi chamado ninguém para depor. E nesse correr do tempo tinha meu ex-cunhado que faleceu, mas eu também tenho vivo ainda o meu cunhado. Tinha meu irmão, que trabalhou lá na obra. Teve pessoas do interior, que também nunca foi chamado ninguém, sabe? Tinha todas as pessoas ainda era tudo lá. Que poderiam ter sido chamadas e não foram, né? Então, aí já está um erro. Porque palavra de testemunha vale sim. E eu fiquei desesperada, gritando no meio da rua, ajoelhada na frente do advogado, que ele não fizesse isso. Que não foi ele, foi o filho dele, desse advogado dela. Que eu não roubei nada de ninguém, que eu não tirei nada de ninguém, que ali era nosso. Então eu chamei meu marido veio nas carreiras do trabalho para desocupar. E a gente teve que sair. Então foi no momento que meu marido estava tirando as telhas, que já tinha tirado as portas, tudinho. Aí o advogado veio, botaram meu marido dentro do camburão da polícia, para a delegacia, passamos aquele constrangimento todinho e saímos de lá num caminhão de boi, porque era um caminhão que meu cunhado carregava sucata, ferro velho. Então saímos de lá, fomos para casa de um colega lá próximo,
ficamos 2 dias, porque a gente ainda estava tirando as nossas coisas. Eu vou perguntar para você, Carla, o que aconteceu na delegacia referente a essas portas e janelas. Chegando na delegacia, meu marido detido, né? Que mandou prender meu marido, botou dentro do camburão da polícia, mas chegando na delegacia, ele foi ouvido pela delegada e a gente falou para a delegada que era nossa, as portas, tudinho, que a gente tinha nota, tudinho. Então ela mandou, liberou a gente, né? Liberou ele também, liberou ele, né? Porque ele que foi preso, não foi eu. Eu só estava lá com ele. Então, no outro dia de manhã cedo, eu já levei as notas todinha. Então, não falou mais nada. Eu entendi dizer que ia correr um processo na justiça. Porque para mim também, eu queria um processo porque foi calúnia e defamação, né? Então, fiquei aguardando. Cheguei aí na delegacia 2 vezes e ela não sabia informar nada. Se tinha enviado para a justiça, se não tinha enviado. Você está entendendo? E não teve nada contra ele. Então foi provado que as portas eram nossas. E todo o material era nosso. Só injustiça, né? Mas Deus proverá tudo das nossas vidas, porque Deus é justiça. É safada, é mentirosa. Até um dos meus inquilinos foi pro aniversário de Joãozinho, do batizado dele. Ela convidou. Meus vizinhos conheciam ela, meu inquilino conhecia ela, mas meus vizinhos não gostavam dela. Eu queria te esclarecer que logo que eu vi o seu processo na internet, eu percebi que alguma coisa estava errada, porque em se tratando de Maria José, eu sabia que tinha dedo podre, como ela fala, né? O dedo podre de Maria José no caso. E depois eu só confirmei que realmente tinha esse dedo podre. Bom, gente, aqui termina a entrevista com a Carla. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado, porque aqui está provado quem gosta de tirar o imóvel dos outros. Vocês lembram quando a Maria José me acusou de tirar imóveis dos outros pelo fato de eu ser corretora de imóveis? Vocês lembram quando a Maria José me acusou de tirar o imóvel dos outros pelo fato de eu ter feito curso de leilões? Então, tá aí a resposta para a caloteira. Como a própria Carla fala, bandida, caloteira, rata, sem caráter, traíra. Porque é isso que você fez, viu, Maria José? Você foi traidora. Por isso que eu coloquei essa cobra aí. Porque você é uma cobra perigosa e traiçoeira. Onde já se viu fazer isso com uma família de trabalhadores? Mas foi bom que você entrou para mexer com o caso da Lucilene, tá? Porque vai ser feito justiça também no caso da Carla. Olha eu aqui para ajudar. Se não fosse você ter se metido lá com a família da Lucilene para dar aqueles palpites, nunca ninguém ia descobrir esse caso aí de Janga. Agora eu vou te desmascarar, cobra. Você cresceu os olhos, né, em cima da casa deles, que estava sendo feita muito bonita. Aí você falou, por que eu posso ter só uma casa, você pode ter 2? Eu não fiz contrato por escrito, agora eles dançaram. Foi assim que você pensou, né? Explorou aqueles trabalhadores lá ao máximo, porque primeiro, o seu primeiro marido, ele pagava $600 por mês. Aí o segundo começou a pagar R$600, que é bem diferente, né? E eles aceitaram, não falando nada. Coitados, pessoas humildes. É fácil fazer isso, né? Você contrata empreiteiro por $600, e depois você abaixa para R$600 e acha que está tudo certo, né? Porque não tem contrato por escrito, você passa a perna à vontade. Isso ruim dos infernos. Cadê os comprovantes que você tem que você comprou material para 2 casas? Para uma casa eu sei que você tem, mas para 2 você não tem.
Porque quando você viu que no seu ex-terreno eles tinham construído mais de uma casa e você só tinha uma, aí a inveja bateu. Aí depois que você conseguiu tudo, né, passou a perna neles com a aval da justiça, que não sabia dessas suas tramóias, né? Isso aí foi uma tramóia que você fez. Então você ficou feliz, né? Você acha que você ficou feliz com isso? O que você tem agora? Fala, cobra. O que você tem agora? Nenhuma e nem outra. Né, Zóio de Cobra? O teu olho cresceu muito. Por que você acha que nem os pedreiros não gostavam de você? Porque você é do mal, a tua cara é do mal. Os vizinhos lá de Janga não gostavam de você. E aposto que aí na Suíça também não gostam. Viu, sua encardida? Me leva para a justiça que eu vou exigir a testemunha de todos esses pedreiros que trabalharam para você. Quero ver se eles vão a teu favor. E aí você vai ter que provar quantos milhões você mandou, porque não foi nada de milhão, tá? Que nem você falou, milhões. Teve nada de milhões. Teve uma porcaria de um dinheiro que você dava que não pagava nem os pedreiros e os ajudantes direito. Né? Porque você é miserável, essa é a palavra certa, miserável, no sentido exato da palavra. Você é uma pessoa que só porque casou com 2 suíços, né, se acha a última bolacha do pacote, né? Só que ninguém sabe aí qual a tua origem, qual a oma que você saiu, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho dela, tá bom, dona Maria José? Você quis denegrir minha imagem? Tá? Vamos ver agora quem tem uma imagem melhor. Porque eu tive carreira e profissão. Você só teve aquela profissão que o pessoal chama de a profissão mais velha do mundo. Será que o pessoal da Suíça aí sabe disso? Ou você vive de aparência? Com uma aliancinha no dedo, né? Se achando a esposa. Só que, pelo jeito, nem casada você não é com esse segundo aí. Porque você mantém o sobrenome do primeiro marido, porque você não casou, né? Deve ser isso. Vai ter mais, viu? Aguarde. Bom, gente, acho que ficou bem esclarecida essa parte, né? Pra ver quem que é realmente caloteira, que pega imóvel dos outros, mexeu com fogo, vai se queimar. Eu tô aqui para ajudar a fazer justiça por Lucilene e também por Carla Alves de Siqueira e João Bernardino. Aí outra coisa, não tenta escorregar da situação dizendo que você foi a boazinha que deixou o sogro da sua filha morar lá no terreno, por isso que aconteceu todo esse problema, porque não é verdade. Porque eles já foram morar lá desde 98, né? Então faz as contas. Quem fica 18 anos num terreno e o dono não faz nada? Sua filha só veio para o Brasil em 2008, quando ela casou com o Anderson. Então você não pode alegar que você deu o terreno para os sogros da sua filha morarem, porque eles já estavam lá bem antes, 10 anos antes, né? E eles não iam construir lá à toa, se eles soubessem que eles iam ser escorraçados por você de lá. Isso foi o cúmulo da trairagem, hein, Maria José? Acho que eu descobri o seu problema. É problema mental mesmo. Você é digna de pena, mulher. Contribua para o crescimento do canal através da opção Valeu demais abaixo do vídeo. Ou seja membro do canal. Muito obrigada.